Olá pessoal, professora Daniele Costa com vocês, da disciplina de Língua Portuguesa, e hoje estudaremos sobre o estudo do sujeito. Nesta aula, classificaremos e conceituaremos os tipos de sujeito. E para começarmos, vejamos o seguinte texto. Fábula O Pavão e o Espanador. Era um pavão muito cheio de si, orgulhoso como ele só. Separado dos outros bichos, passeava de cauda aberta em largo leque, mostrando a superioridade da sua beleza. Olhava com desdém para as galinhas com aquele rabo insignificante. Nem mesmo o galo, com a sua cauda mais alçada e colorida, lhe balançava a soberba. Eu sou o maior e melhor, sou o rei da beleza. Graças a Deus que não sou como esses galináceos horríveis. A jovem galinha aproximou-se da mãe e lamentou. Sua roupagem tão simples em comparação com a vasta cauda colorida e pomposa do pavão. É, minha filha, disse a mãe, mas logo mais ele vai virar espanador. Lição. Para fazer brilhar a sua estrela, não precisa apagar a dos outros. Lauro Trevisan. E aí, gostaram do texto? É uma fábula onde mostra aí personagens, animais como personagens, mas fazendo ações humanas. E esse texto, já que é uma fábula, indica para nós que não devemos, cada um de nós temos um brilho, nós não precisamos estar nos preocupando com a vida dos outros, certo? Cada um de nós temos uma beleza, cada um de nós temos um brilho. Certo? E para nós começarmos aí a desenvolver o estudo do sujeito, eu quero que vocês observem a seguinte oração. Olhem na tela. Eu sou o maior e o melhor. Bem, pessoal, vocês estão observando que nós temos aí uma oração, tem um verbo, o verbo sou. Morfologicamente, nós temos um pronome de primeira pessoa, eu, o verbo sou, conjugado aí na primeira pessoa. O maior, nós temos uma palavra substantivada. O ele é uma conjunção que está ligando um termo ao outro, o maior e o melhor. O melhor também nós temos aí uma palavra substantivada. Essas palavrinhas se juntam para dar um contexto. Morfologicamente nós já classificamos. Sintaticamente, que é o que nós precisamos para hoje. Nós vamos ter aí um C que está dizendo que ele é o maior e que ele é o melhor. Nesse caso aí é o eu. O eu está sendo aí sintaticamente o sujeito dessa oração e nós vamos desenvolver isso hoje com a classificação e o conceito de sujeito. Quero que vocês observem a partir de agora, a sintaxe e a morfologia, elas caminham juntos. E nós denominamos essa junção, essa união de morfossintaxe. E o que seria a morfossintaxe? Observem aí. Conceito de morfossintaxe. Morfossintaxe é o estudo da palavra sobre o prisma da morfologia, que são as classes gramaticais a que pertence. E da sintaxe, função sintática que exerce na oração. Ao analisarmos agora as orações, identificarmos o sujeito, nós vamos precisar da morfologia. E a sintaxe, ela vai indicar qual é a função dessas palavras. Eu trouxe para nós vermos aí o que o substantivo ele é e qual função sintática ele exerce. E assim sucessivamente as outras classes gramaticais. Acompanhem aí na tela. O substantivo, ele pertence à classe gramatical, correto? Ele nomeia um ser, isso na morfologia. Na sintaxe, o substantivo, ele pode exercer a função de sujeito, objeto direto, objeto indireto, predicativo, agente da passiva, complemento nominal, aposto e vocativo. Pessoas, não fiquem preocupadas. No decorrer da aula, nós vamos desenvolver essas funções sintáticas do sujeito.
Nós temos aí, vocês estão observando o verbo. Morfologicamente, o verbo ele vai ligar o sujeito ao seu predicativo do sujeito numa determinada oração. Na análise sintática, o verbo ele vai exercer a função de núcleo, no caso predicado verbal, e também ele pode exercer a função de predicado verbo nominal. O adjetivo morfologicamente é uma classe gramatical que caracteriza um ser, no caso o substantivo. Na sintaxe ele pode ter a função de adjunto adnominal ou de predicativo do sujeito ou do objeto. O artigo, ele acompanha um substantivo, isso na morfologia. Na sintaxe, ele vai exercer a função de adjunto adnominal. O numeral ele vai indicar numeração, quantidade. Na sintaxe, ele também vai ter a função de adjunto adnominal. Pronome. O pronome na morfologia, ele pode ser um pronome adjetivo que acompanha um substantivo, ou então ele pode ser um pronome substantivo que vai substituir um ser. Na sintaxe, o pronome exerce as mesmas funções do substantivo. O advérbio, morfologicamente, ele vai exercer uma circunstância. E na sintaxe, ele vai ser um adjunto adverbial, ele vai acompanhar um verbo. Muito bem, vimos aí que a morfossintaxe é a união da morfologia com a sintaxe. As palavras que pertencem às classes gramaticais têm a sua característica e na sintaxe vão exercer determinadas funções. Mas o que seria o sujeito, já que hoje o nosso estudo é sobre ele? Vejam o conceito aí de sujeito. O sujeito é o termo da oração que indica o ser, de que ou de quem se diz algo. Exemplo, o X caboquinho é uma delícia. Temos aí essa oração onde o ser que está se referindo que é uma delícia é o X caboquinho. Morfologicamente, nós temos o substantivo X caboquinho. Sintaticamente, ele vai ser o sujeito. As demais palavras dessa oração serão predicado, certo? Isso vai ser visto na outra aula de predicado, mas nós já encontramos nessa oração o sujeito, o termo a qual nós estamos nos referindo, que é uma delícia, o X caboquinho. Vejamos agora a classificação do sujeito. Nós temos sujeito simples, sujeito composto, sujeito oculto ou elíptico, sujeito indeterminado e oração sem sujeito. Vocês estão olhando a classificação dos tipos de sujeito que nós vamos desenvolver cada um deles a partir de agora. Sujeito simples. O sujeito simples é aquele que possui apenas um núcleo, certo? Então, a parte principal do sujeito simples vai ser apenas vai ter apenas um núcleo. Exemplo, nossa escola participa do projeto da reciclagem do lixo. Então, quem é que está participando do projeto da reciclagem do lixo? Nessa oração é a nossa escola. Nossa escola é o sujeito. O que sobrou da oração vai ser o predicado. O nosso interesse, o estudo de hoje é sobre o sujeito. Então, nós encontramos o sujeito nessa oração. Nossa escola. Quem é a parte principal do sujeito? No caso aí, é a escola. O nossa só está acompanhando. Então, nós temos aqui um sujeito simples, como foi visto no conceito, que o sujeito simples apresenta apenas um núcleo. Muito bem, vimos aí que o sujeito simples, ele tem apenas um núcleo. O sujeito composto, que é a nossa próxima classificação. Sujeito composto é aquele que possui 2 ou mais núcleos. Lá no simples, ele tinha apenas um núcleo. Aqui no composto, ele vai ter 2 ou mais núcleos, né? A oração vai estar se referindo a 2 ou mais seres. Veja um exemplo. Nossa escola e comunidade participaram do projeto da reciclagem do lixo. Vocês estão observando que nós temos aí quem é que participou do projeto da reciclagem do lixo. Não foi somente a escola, foi a escola e a comunidade. Então, escola e comunidade serão esses 2 seres
e nós classificamos esses dois seres como sujeito composto. E agora vamos estar vendo o sujeito elíptico ou sujeito oculto, como a maioria dos gramáticos se referem. Observem o conceito. Sujeito oculto ou elíptico é aquele que, embora possa ser reconhecido por meio da terminação desinência do verbo, não vem expresso na oração. Vimos aí o conceito do sujeito elíptico. Ele não vai estar explícito. Porém, o verbo vai nos indicar quem é esse sujeito pelas terminações verbais. Olhem o exemplo. Participamos também do projeto da reciclagem do lixo. Pessoal, quem está participando também do projeto da reciclagem do lixo? O verbo está em que pessoa? Primeira pessoa do plural. Porém, nós não temos explicitamente, vocês estão observando aí, nem um ser, nem um pronome que está indicando. O participamos está na primeira pessoa do plural. O pronome que acompanha esse verbo na primeira pessoa do plural é o nós. E ele não está explícito, ele está implícito. Então, nós classificamos esse tipo de sujeito como sujeito elíptico ou oculto, correto? Muito bem. Vimos o conceito de sujeito elíptico. Ele não está expresso na oração, porém o verbo ele vai nos indicar. Vejamos agora o sujeito indeterminado. Vamos ver o conceito que a gramática nos passa desse tipo de sujeito. O sujeito indeterminado é aquele que não se quer ou não se pode identificar. A oração terá sujeito indeterminado quando ocorrer verbo na terceira pessoa do plural, não identificando o sujeito. Então, nós temos aí a caracterização desse tipo de sujeito indeterminado. O verbo precisa estar na terceira pessoa do plural. Essa é a primeira observação, ou seja, a primeira característica do sujeito indeterminado. Vejamos exemplo. Fizeram a coleta do lixo reciclado. Olhem só. Fizeram, o verbo está na terceira pessoa do plural. Não tem nada identificando quem foi que fez essa ação. Se ele tem essa característica com esse verbo na terceira pessoa do plural, nós classificamos como sujeito indeterminado. O sujeito indeterminado também ocorre com o verbo na terceira pessoa do singular mais o se. Esse se será chamado de índice de indeterminação do sujeito. Mas quais são esses verbos que se apresentam na terceira pessoa do singular e são acompanhados por esse pronome se? Os verbos, vocês estão olhando aí. Verbo transitivo indireto, verbo intransitivo e verbo de ligação. Só para fazer uma recapitulação, o verbo transitivo indireto, ele vai pedir um complemento e esse complemento será chamado de objeto indireto. O verbo intransitivo, ele não precisa de complemento, por si só ele já traz uma mensagem. E o verbo de ligação é aquele verbo que liga o sujeito ao predicativo do sujeito. Mas vamos aos exemplos do sujeito indeterminado. Primeiro exemplo. Precisa-se de voluntários na África. Aqui nós observamos que precisa, o verbo está na terceira pessoa e está acompanhado pelo se. De voluntários na África é o complemento desse verbo. E esse complemento, pessoal, está iniciando por preposição. Se é um complemento que está iniciando por preposição, nós classificamos como objeto indireto. Logo, o verbo precisa, ele será verbo transitivo indireto. E como ele está na terceira pessoa do singular mais o se, nós classificamos esse sujeito como sujeito indeterminado. Outro exemplo, morre-se na África de fome. Temos aqui o verbo morrer, quem morre, morre, acabou a ação, já entendi que morreu. Ele é um verbo intransitivo. Ele está na terceira pessoa do singular, está acompanhado pelo se. Na África e de fome, será adjuntos adverbiais. Na África, adjunto adverbial de lugar e de fome é a causa.
Então, teremos nesse contexto um sujeito indeterminado, verbo na terceira pessoa do singular mais o se. E o último exemplo, era-se infeliz na África. Era-se é verbo de ligação, infeliz está se referindo a uma pessoa, a alguém, só que não está determinado. O verbo está acompanhado aí pelo se, sujeito indeterminado. Na África é o adjunto adverbial de lugar. Com isso, vimos os exemplos de sujeito indeterminado com o verbo na terceira pessoa do singular, mais o se, que vai ser denominado de índice de indeterminação do sujeito. Para fecharmos o sujeito indeterminado, nós temos também a oração com o verbo no infinitivo impessoal. O verbo infinitivo é aquele que não é conjugado, ele está na sua forma original. Vejamos exemplos. Primeiro exemplo, navegar é preciso. Nós temos navegar, verbo infinitivo, mas nós não temos nada determinado aí, um ser determinado. Então, sujeito indeterminado. Fumar faz mal à saúde. A característica desse outro exemplo, temos o verbo no infinitivo impessoal. Então, caracterizamos esse segundo exemplo como sujeito indeterminado também, porque temos o verbo no infinitivo impessoal. Vimos aí a característica do sujeito indeterminado. Para fecharmos a classificação do sujeito, vejamos aí oração sem sujeito ou sujeito inexistente. O que seria? Qual o conceito dessa oração que não terá sujeito? Oração sem sujeito é aquela que possui predicado, no qual está contida toda a informação. Ou seja, a oração sem sujeito não terá o ser, mas terá informações. E quais são as características desse tipo de oração sem sujeito? A primeira, ocorre oração sem sujeito com alguns verbos chamados impessoais, conjugados apenas na terceira pessoa do singular. Os verbos impessoais são aqueles que vão informar uma ação da natureza. Vejamos exemplo. Já amanheceu na cidade de Manaus. Observamos, pessoal, que aqui nós só temos o predicado, só temos a ação de amanhecer. Esse verbo, ele está indicando um fenômeno da natureza. Quando a oração estiver indicando fenômeno da natureza, nós temos uma oração sem sujeito. Próximo. Muito bem. Nós temos os verbos fazer e haver no sentido de tempo decorrido e no sentido de existir. Quando esses verbos estiver falando sobre tempo decorrido ou no sentido de existir, eles serão oração sem sujeito. Vejamos aí exemplos. Faz 10 anos que não o vejo. Então, o faz aqui está falando sobre tempo decorrido, tempo passado, oração sem sujeito. Há 10 anos não o vejo. Aqui também está falando sobre tempo decorrido, mas utilizando-se aí o verbo haver. E o último exemplo, havia muitos alunos na sala. Aqui não está no sentido de tempo decorrido. O verbo haver, nesse último exemplo, está no sentido de existir. Então, nessas 3 orações, nós temos aí exemplo de oração sem sujeito. Acompanhe, continue acompanhando a oração sem sujeito. Verbos ser, estar, fazer, indicando tempo meteorológico ou cronológico, também haverá aí oração sem sujeito. Vejamos exemplos. Está frio, faz calor, é 12:30, é dia 8 de março. Temos aí, no exemplo, orações sem sujeito, se utilizando dos verbos ser, estar e fazer. Muito bem, pessoal, vimos o conceito e as classificações do sujeito. Agora nós vamos fazer os exercícios. Vamos lá, vamos fazer juntos, hein? Primeiro enunciado. Sobre a classificação do sujeito, estão corretas as proposições. 1.
Sujeito será determinado simples quando apresentar um único núcleo, ou seja, quando o sujeito for formado por uma única palavra principal. Esse primeiro número aí do nosso exercício está corretíssimo. Segundo, o sujeito será determinado composto quando apresentar dois ou mais núcleos. Verdadeiro. Terceiro, nas orações em que o sujeito é determinado elíptico, não é possível identificá-lo, pois esse não existe. Esse terceiro aí está errado. Mesmo o sujeito sendo oculto, dá para identificar. Então, o 3 é falso. O 4, é possível identificar o sujeito indeterminado por meio da análise do contexto da oração ou ainda através da desinência verbal. Falso. O sujeito indeterminado não podemos identificá-lo. Ele existe, mas não podemos identificá-lo. 5. Há 3 estruturas sintáticas capazes de indeterminar o sujeito. Oração com verbo na terceira pessoa do plural, oração com verbo na terceira pessoa do singular, acrescido do pronome si, e oração com verbo no infinitivo impessoal. Perfeito, essa 5 está correta. Qual é a alternativa, pessoal? A letra A, B, C, D ou E, pela análise que nós acabamos de fazer desse enunciado. Exatamente, é a letra D, estão corretas a primeira, a segunda e a quinta. Próximo exercício. Assinale a alternativa em que há oração sem sujeito. Precisamos encontrar a alternativa que não há sujeito na oração, ou seja, a oração é sem sujeito. Letra A, esperanças haverá sempre. Letra B, ninguém trovejou de tanta raiva quanto eu. Letra C, haveria desejado ele tudo isso? Letra D, alguém havia aberto a porta. Letra E, choveu papel picado nas ruas de Curitiba. E aí, pessoal, alternativa A, B, C, D ou E. Qual é a alternativa que não tem sujeito, que é uma oração sem sujeito? Alternativa A, esperanças haverá sempre, é a nossa alternativa, porque o verbo haver no sentido de existir não há sujeito. Último enunciado. A propósito do trecho que segue, aponte a resposta correta na questão. O idealismo supõe a imaginação entusiasta que se adianta à realidade no encalço da perfeição. O sujeito de supõe é, letra A, a imaginação entusiasta, letra B, o idealismo, letra C, imaginação, letra D, entusiasta, letra E, perfeição. Então, qual é aí o sujeito dessa oração? Letra A, B, C, D ou E, pessoal? O que supõe a imaginação entusiasta? O idealismo, muito bem. Então, letra B é a nossa alternativa. Bem, pessoal, hoje nós estudamos sobre os tipos de sujeito: simples, composto, indeterminado, elíptico, orações sem sujeitos. Vimos suas classificações e seus conceitos. Não deixe de consultar os seus livros, suas anotações, estudem mais para se aprofundar sobre o conteúdo. Desejo um forte abraço a todos e até a próxima aula.